A paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e é um prazer estar aqui toda semana, entrando na sua casa para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E nós estamos no mês de maio e eu já trouxe tantas histórias para serem compartilhadas aqui, tantos testemunhos de fé, tanto do mover de Deus e milagres que Deus tem feito ao longo da história e na vida de tantas pessoas. Mas hoje, nesse mês de maio, nesse ano de 2023, Deus bradou no meu coração para falar sobre as mães espirituais. Mulheres que geraram tantos chamados, tantos propósitos, através dos seus joelhos, através dos seus ensinos, através do seu testemunho de fé. Então nós vamos falar hoje sobre mães espirituais. Mas antes de começar esse programa, eu não poderia deixar de falar no Setaps, o nosso parceiro de todos os programas. Você não pode esquecer que o programa Interação Gospel é patrocinado pelo Setaps, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Agora a maior escola de psicanálise do Brasil, totalmente acessível a você. E pelo EAD, você pode ser aluno Setaps em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Então não perca mais tempo. Seja você também um aluno Setaps. Amém? E antes de apresentar essa heroína da fé que está aqui ao meu lado, eu queria abrir a palavra com você em Tito, porque a gente sempre deixa uma palavra para que a gente possa transitar em cima dela. Em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 3, diz assim: do mesmo modo, quantas mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E o que veio ao meu coração foi, a fim de instruírem as jovens. Que as mais velhas, as idosas, venham instruir as mais jovens. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E você vai agora entender o porquê. Aqui ao meu lado, de forma muito honrosa e de forma muito feliz, eu estou recebendo a irmã Elaci Aguiar. E eu vou falar um pouquinho, Nós vamos conversar um pouquinho. A irmã Elaci Aguiar, ela é muito conhecida aqui no nosso estado do Espírito Santo. E eu tenho certeza que fora do estado do Espírito Santo também ela é conhecida. Mas eu posso afirmar que aqui, no estado do Espírito Santo, vários pastores, vários líderes que nós temos hoje, incluindo o meu pastor-presidente, pastor Eduardo Vieira, e o meu esposo, pastor Leonardo Lopes, foram frutos dos joelhos da irmã Elaci, dos seus ensinos, do seu exemplo e da sua conduta. Então, ela é a primeira que eu chamo aqui, Ela tem sido coluna na obra de Deus e principalmente ali, na Igreja Assembleia de Deus do Ibis, que eu falo que é a minha eterna casa, juntamente com outras valentes da fé, que nós vamos falar agora. Irmã Elaci, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Gente, eu estou tão feliz, porque eu tenho a certeza que esse programa é um presente, é um memorial. A minha intenção é honrá-la com este programa, mas eu sei que Deus, através dessa intenção de honra, promoverá uma onda de cura, libertação, Amém. Salvação e restauração para a sua vida e para a sua casa. Glória a Deus. Então, deixa eu começar a minha história,
para depois nós mergulharmos na história da irmã Elaci. Como eu conheci a irmã Elaci Aguiar? Então, só para você entender de onde vai isso. E o ministério dela vai muito além disso. Mas hoje, vocês sabem que vira e mexe, eu falo aqui, hoje eu tenho 43 anos de idade. Mas quando eu cheguei ao IBS, eu tinha 8 anos de idade. Mais ou menos de 8 para 9 anos. 9 anos, né? Eu tinha 9 anos de idade quando eu cheguei na Assembleia de Deus do IBS. Uma igreja vibrante, pulsante, marcada por muitos milagres. Eram coisas assim que até então eu e a minha família nunca tínhamos tocado, né? Havia relatos do meu avô paterno, que era muito usado por Deus, mas um poder de Deus no coletivo. Era uma igreja muito forte, com uma mocidade muito forte, e eu ainda criança, e de um círculo de oração muito forte. Irmão, e quando eu falo que é marcado por milagres, é milagre, não é uma cura de uma dor de cabeça, não. Era milagres mesmo. E nós chegamos na Assembleia de Deus do IBS, a minha família chegou um pouco ferida por processos que a minha família estava passando. E quem era líder do círculo de oração? A irmã Elaci Aguiar. E é até hoje, né? Ela já era. E quando nós chegamos lá, nós encontramos uma líder do círculo de oração muito amável, muito elegante. Ó, tá vendo aqui? Toda no salto alto, toda linda, elegante, muito amável, muito gentil, sempre com um sorriso no rosto, muito acolhedora, mas muito, muito, muito usada por Deus. E eu via tantos milagres acontecendo como criança, minha família estava tão impactada. Gente, cada culto no IBS era uma festa de manifestação da presença de Deus. Eu falo que, meu Deus, era banda de música, corais, Grupo Emanuel, mocidade, ministério infantil. Gente, era tanta coisa que acontecia, e assim, não só uma questão litúrgica e cerimonial. Deus se fazia muito presente naquele lugar. Era batismo com o Espírito Santo, era cura, era muitos milagres, irmãos. E ela vai compartilhar. E minha mãe, naquela época, o líder do departamento de evangelismo da nossa igreja era um jovem chamado Eduardo Vieira, que hoje é o meu pastor presidente, mas na época era um jovem atuante, com muito potencial, e ele fazia muitas cruzadas evangelísticas para outras cidades. E nessas cruzadas, quem era assim o carro-chefe era a mocidade. E a irmã Elaci sempre estava no meio dos jovens, apoiando, incentivando, ensinando. E o seu pai, né? Eu e papai. Ela e o meu pai eram os conselheiros da mocidade. E meus pais sempre iam nessas cruzadas e voltavam assim, impactados e contando tantas maravilhas e tantos milagres, que eu falei: pai, você tem que me levar. E meu pai: mas criança, você não vai aguentar o pique. Não, eu quero, porque eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E entre tantas coisas que eu vi Deus usar a irmã Elaci, não só para trazer cura para minha casa, não só para trazer refrigério ao meu lar. A irmã Elaci sempre estava na minha casa, eu tenho memórias, flashes dela na minha casa, e como Deus usou a irmã Elaci com palavras proféticas. Naquela época era só um vislumbre. E hoje eu tenho vivido muitas coisas que Deus usou a irmã Elaci ainda quando eu era uma criança. Louvado seja Deus. Não é? E eu me lembro que naquela cruzada para Caparaó,
os jovens, isso, os jovens evangelizando no meio da rua. Irmã Laci, Manifestando nos bares, né? demônio manifestando nos bares, e o mover era no meio da rua. No meio da rua. No meio da rua. E eu me lembro, irmã Laci, que eu criança, os jovens vindo, evangelizando e cantando. Eu Voltando lembro que da a rua, gente voltando. ficava, voltando da rua, a gente estava hospedado em uma escola, não era isso? E eu me lembro que tinha uma subida. É. A irmã Laci lembra, tinha uma subida, para mim é só alguns flashes. Tinha uma cerca. Tinha uma cerca, tipo um muro, É um aquela, muro, é. aquela escola tinha. E eu lembro da senhora com os braços abertos. De um lado, curas acontecendo, Outro libertação, demônios assim se manifestando, mas libertação acontecendo. E, de repente, os jovens te cercaram, caiu um poder de Deus. Gente, era no meio da rua. Momento do batismo com o Espírito Santo, né? E aí houve um batismo com o Espírito Santo e eu estava igual Zaqueu, pensa, criança, os jovens pulando, isso no meio da rua, ao redor da irmã Laci, e ali começou um batismo com o Espírito Santo a acontecer no meio da rua. Eu não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo no meio, subi em cima do muro, e ali eu fiquei vendo o que Deus estava fazendo. Começou a chorar. E comecei a chorar. Nisso, vem perto do muro, Doquinha, né, o irmão Serginho, que hoje já dorme no Senhor. E ele falou, Priscila, e aí, você está gostando do que Deus está fazendo? Eu falei, até que eu estou, mas até agora Jesus nem me batizou com o Espírito Santo. Uma criança de 9 anos, pensa. E ele, então, desce do muro. E a irmã Laci lá. E o poder de Deus caindo. Então, desce do muro. Quando eu desci do muro, eu já não falava mais o português. Não. Eu me lembro de Leca, Valesca, lembra? Valesca. Na época, a Valesca tinha uns 15, talvez 17 anos, não sei. Botou a mão na minha cabeça. E ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo e nunca mais parei de falar em línguas estranhas. Glória a Jesus. E eu lembro da sua voz dizendo, Priscila recebeu o batismo com o Espírito Santo. Esse era só um regozijo tão grande. Era um regozijo muito grande. Então, eu falo, irmã Laci, que esse é só, porque se eu for contar aqui tudo, só eu vou falar. E hoje a intenção é que a senhora fale, é só um exemplo. Né? Hoje eu sou esposa de pastor, vou em tantos lugares do país para levar a palavra de Deus. Né? E hoje a gente ali naquela congregação, Léo, logo que ele se converteu, acompanhava a irmã Laci nas vigílias. Verdade. Meu companheiro hoje, de vigília. Companheiro de vigília. E assim nós fomos forjados. Nós fomos forjados debaixo de poder de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja avivada. E não era só avivada, irmãos, porque tinha manifestação de dons. Era avivada porque tinha salvação de almas, tinha transformação de vidas, era cura, era batismo com o Espírito Santo, era libertação. Irmã Laci, então vamos lá, agora vocês vão conhecer essa grande valente do Evangelho, a quem eu tenho a honra de receber. Obrigada, irmã Laci, por ter marcado tanto a minha vida, não só a minha vida, como a minha casa. Eu falo que eu carrego um pouco da senhora. E todos que tiveram o privilégio de serem tocados pelo seu ministério, carregam um pouco da senhora. Irmã Laci, a irmã Laci tem um livro chamado Do Câncer à Vida, escrito pelo irmão Durval. Foi, né? Missionário Durval. Missionário Durval, foi ele que escreveu o livro, esse livro Do Câncer à Vida. Irmã Laci, me conta como foi a sua conversão. Primeiro, me conta os marcos de milagre da sua infância. Olha, eu fui escolhida desde o ventre, né? Coloca assim. Com 2 anos de idade, eu caí no rio. Fui pegar água no local que a minha mãe
pegava água e caí 7 horas da manhã no rio. E fui embora, a distância que eles me acharam foi daqui na Praia da Costa, distância. Meu Deus. E o rio fazendo curvas, né? E eles revirando as margens do rio, me procurando Eles estavam o atrás do lugarejo, seu né? corpo. É o corpo, né? E quando desistiram, né? Era na divisa, tinha uma cerca de arame farpado, e 4 metros de capim para lá e 4 metros para cá. Eles desistiram, com faróis na mão, né? Desistiram de mim. Aí uma tia falou, gente, não desiste dela, não. Alguma coisa, a gente era católico, né? Alguma coisa está me dizendo que ela está debaixo desse capim aqui, ó. Aí eles com a foice começaram a revirar aquele capim. E o meu vestido estava pendurado eu estava pendurado naquela cerca de arame farpado. Meu corpo sem vida. Me levaram para casa, 8 horas da noite, né? E a casa já encheu, né? O velório acontecendo. Mas, para você entender, tinha uma parteira que veio para esta região que eu morava. E essa parteira é que me pegou. Era uma briga entre ela e minha avó, que as duas eram parteiras. Aí elas brigando ali para me pegar quando eu nasci. Aí, mas a parteira que era escrava, a mãe preta, ela ganhou, né, a batalha. Então, quando eu morri, eles disseram assim, não podemos sepultar Elaci sem buscar a mãe preta. Aí eles viajaram para buscar a mãe preta, que ela não andava de cavalo, só andava a pé. Aí buscaram a irmã preta, e enquanto estava fazendo meu caixão, meu sepultamento seria 9 horas da manhã do outro dia. E quando a mãe preta chegou no recinto do velório, era 6 horas da manhã. Ela não conversou com ninguém, não falou com ninguém. Ninguém sabia que ela era evangélica. Porque se soubessem, os católicos ali apedrejavam, porque ela era evangélica. Então, ela adentrou no recinto, foi lá no banco onde estava o meu corpo, coberto pelo lençol branco, descobriu minha cabeça, fez oração só com os lábios. Oração de Ana, né? Costumo dizer que foi a oração de Ana que ela fez. Ela fez oração só com os lábios. Só com os lábios. E ali eu voltei o fôlego de vida, eu ressuscitei. A minha avó estava servindo biscoito frito no abano. Era, e uma chaleira de café, servindo para o pessoal do velório, o dia amanhecendo, né? Aí eu sentei no banco e falei assim, me dá um bicoto, vovó, me dá um bicoto. As minhas tias, eu cresci, elas me remedando. Me dá um bicoto, me dá um vovó. bicoto, vovó. Não sabia falar ainda direito. Então, quer dizer, o caixão ficou lá, pronto, né? E eu... Deus interrompeu um velório. Foi, interrompeu. Atrapalhou um sepultamento. Foi. E te trouxe a vida pela primeira vez. Amém. A história é muito linda e eu acho linda, né? Porque ela é maravilhosa. Porque você viveu isto, né? E eu ficava... E aquela mãe preta, aquela irmã, ela me visitava de 15 em 15 dias para falar na minha mente, filha, você é um milagre nas mãos de Deus. Ele te ressuscitou. Eu vim para este lugar por sua causa. Deus me enviou por sua causa. E eu cresci ouvindo, né? Com 9 aninhos de idade, ela falou assim, eu vou te revelar um segredo. Você me promete que você vai guardar esse segredo junto comigo? Eu falei, prometo. Ela falou assim, olha, eu sou evangélica. Eu sou da Igreja Batista. E eu vim para este lugar para te ressuscitar. Glória a Deus. E ela falou, não se esqueça que Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma chamada com você. E ela falava isso sempre. Quando eu mudava de cidade, ela chegava atrás com a trouxinha dela nas costas. Eu vim para te lembrar. Deus tem uma obra na sua vida e te ressuscitou. Amém. Ela morreu com 111 anos e eu que fiz o sepultamento dela. E ela partiu para o Senhor,
ficou aquela interrogação enorme na minha mente. Que obra é esta? Onde está esta obra? Eu não posso palpar esta obra. Aí me tornei adventista sétimo dia, deve ser por aqui. Aí fui ser adventista sétimo dia, fiquei lá, lendo os livros da Ellen White, que ela foi arrebatada e tinha experiências com Deus. Eu falei assim, eu vou ser igual essa mulher. Comecei a ler os livros dela e desejando. Falei assim, não é só para essa mulher. Desejando ter essa experiência. É. Não foi só para ela. Deus não era tão egoísta que dispensou essas bênçãos só para essa mulher. E eu fui desejando. Aí, um dia vim para Quadrangular. Aí já cheguei na fonte, né? Já saciar minha sede, já cheguei na fonte. E ali comecei buscando a Deus. E veio o câncer de garganta. Veio o câncer de garganta. Os médicos me deram 2 meses de vida, me desenganaram. E eu fui para a consagração, que era a minha última porta de esperança, antes de ir para o médico. Aí cheguei lá, uma irmã... Aí você já era casada, irmã Elaci? Já era casada a segunda vez. Sim. Já tinha perdido o primeiro marido, o pai dos meus filhos. Sim. Porque ele não entendeu a chamada de Deus na minha vida, o Senhor colheu ele, levou ele. Então, nada podia me parar, né? Sim. Eu tinha esse entendimento que nada podia me parar. Então, só para as pessoas que não te conhecem te entender, você foi casado uma vez, que foi o pai dos seus filhos, só que ele faleceu. Faleceu. E a senhora disse que ele não entendia. Não entendia. O seu chamado. E possa ser, né, esse o motivo, o Senhor veio e recolheu. E aí a senhora se casou de novo. Novamente. Aí a senhora aí foi o motivo de eu estar na Quadrangular, foi por causa desse casamento. Segundo casamento. Então, e ali eu conheci, fui ter contato com os milagres, né? Fui batizada com o Espírito Santo, estava lá no meio do poder e fui cheia, comecei a falar em línguas e fui saindo. Fui para a rua, pondo ônibus, falando em língua, não parei. Fiquei 48 horas falando em língua sem cessar. Aí busquei dentro do meu quarto primeiro, antes de manifestar o poder no meio da igreja, eu busquei dentro do meu quarto, por causa da Ellen White e por causa do Atos, capítulo 2, né? Sim. E eu falei, não, eu também vou ser cheia disso, eu também vou falar essa língua. Eu não sei o que é isso, mas eu vou experimentar isso. Entrei para o quarto e comecei a buscar, e buscando. Era qualquer oportunidade, eu estava no quarto buscando. Aí um dia eu comecei a falar em línguas, meu filho de 11 anos, o caçula, falou, mãe, só pode ser de Deus, mãe. Eu nunca vi só falar coisas tão lindas assim, só pode ter sido do céu, que a senhora recebeu do céu. Eu abracei com ele, comecei a falar em línguas e comecei a profetizar para ele. Amém. Então, foi assim, os primeiros contatos com o poder do Espírito Santo. Amém. A experiência, né? E o seu câncer de garganta? Aí o câncer, aí foi a interrogação, né, que eu falei. Como que eu não sei? O que eu vou fazer? Que obra é essa que eu não conheço? Eu vejo a história de que eu ressuscitei quando criança, mas só a história, minha tia contava. Mas eu não presenciei nada, não sei de nada. Aí aquela interrogação. Aí veio o câncer, né, com 38 anos de idade. Veio o câncer na garganta. E cresceu um tumor de 350 gramas. Uau. E eu falei, eu vou para o médico só o dia que eu ouvi a voz do meu Deus me mandando ir. Pelo contrário, eu vou morrer com este câncer aqui na garganta. E eu fui para as praças pregando com aquele tumor na garganta, uma blusa goleira até aqui para tampar, que era enorme, né? E era tomada de crise no meio da praça, pregando o evangelho. Ela ia para o hospital, falava, me tira daqui, não é o momento de eu estar aqui, não. Não é o momento, me tira, não queria que o médico falasse nada, antes de eu ouvir a voz de Deus, né? E assim foi, pregando o evangelho, anunciando, sem ir para o médico. Aí eu ouvi a voz de Deus me mandando ir. Cheguei na consagração, 6h da manhã. Aí uma irmã, que era da minha cidade, e essa irmã era cega.
E ela chorava porque ela não enxergava os filhos dela que ela tinha, né? Não sabia o rostinho deles. Quando eu cheguei na consagração, Deus tomou essa mulher e falou assim, coloca a mão no local da tua enfermidade. Não, aí já estava bem adiantado, já tinha ido para o médico, já tinha parado, já tinha ouvido a voz de Deus mandando ir, que foi a irmã Enilda mandando ir. Aí cheguei no médico, subi as escadas e depois desci até a enfermaria. Fiquei na enfermaria, aguardando os médicos, né? Aí para a cirurgia. Aí os médicos vieram, fizeram a higiene, né, e tudo. E falei assim, só sabia que isso era... Nós vamos te operar, mas... Falei, não, eu estou na mão do meu Deus. Aí me levaram para a mesa de cirurgia, botaram a camisola, eu andando pelos corredores, eu falei, não, me tira dessa maca, eu quero ir andando, me tira dessa maca. Aí me desceram da maca, eu fui andando. Quando cheguei lá na sala de cirurgia, aí vieram os médicos, todos com roupa listrada, né? Eu falei assim, vem cá, vocês são médicos mesmo? Vocês estão parecendo mais presos da penitenciária com essas roupas listradas. Aí eles disseram assim, é por isso que nós gostamos de operar crente, porque crente, além de ter fé, é humorista. A gente vai para os processos cantando. A gente vai adorando e rindo. Aí veio o anestesista, eu falei assim, olha, eu quero pedir a permissão dos senhores. Antes das mãos do Senhor, eu quero entregar a minha vida na mão do meu Deus. Porque vocês vão cuidar de mim fisicamente, mas o meu Deus vai estar comigo espiritualmente. Amém. Se vocês falharem, eu vou estar nos braços dele. Então, eu vou entregá-los para que vocês sejam instrumento usado nas mãos do meu Deus. Amém. Aí recitei o Salmo 23 e confiei a mão dos médicos nas mãos do Senhor. E ali prosseguiu a cirurgia, mas eu tive hemorragia, morri. E meu corpo foi para o necrotério do hospital. Fiquei 3 dias morta. Aí os médicos disseram para o meu marido, ligaram para o meu marido, venha para remover o seu corpo, traga o caixão. O caixão novamente. Mais um caixão, irmã. Mais um caixão. Traga o caixão, porque nós operamos sua mulher de câncer, removemos um tumor 350 gramas da sua garganta, mas foi fatal, ela morreu na mesma cirurgia. Vem para você removê-la para o sepultamento. Aí meu marido dobrou o joelho, falou, Senhor, do lado da nossa cama, antes de ir para o hospital, ele falou, Senhor, eu sei quem é teu crido. O Senhor é poderoso para levantar a minha mulher na condição que ela se encontra naquele hospital. Pegou o carro e foi para o hospital. Chegou lá, veio a junta médica para confortá-lo pela minha morte, dar um apoio, né? Ele disse, não, eu quero a minha mulher, onde está a minha mulher? Eu sei que é teu crido, minha mulher não está morta, não. Aí os médicos disseram, ficou louco o homem. Rodaram o dedo. Ficou louco o homem, ficou pneu. Não só falar que a mulher dele está morta, ficou louco o homem. Aí adentraram, né, para o hospital e chegaram lá na pedra e quando eles cercaram a pedra, eu ressuscitei, mas não voltei o fôlego de vida, não acordei, voltei o fôlego, mas não acordei, porque faltava oxigênio no meu cérebro, né? Ia ter 3 dias que eu estava morta. Aí me levaram para uma sala especial. E eu fiquei ali no oxigênio, né, para oxigenação no meu cérebro. Quando eu acordei, 6 horas da manhã do outro dia, a enfermeira alarmada com o meu estado. Pobre dessa mulher, o que fizeram com ela? Acabaram com ela. Eu estava toda coberta de sangue talhado, mau cheiro, que eu não me aguentava de mau cheiro. E não tinham feito nada de ponto, nada. Do jeito que eu morri, eles me botaram na pedra. Ali, a moça ficou alarmada e eu acordei
naquela sala todo mundo nu. Eu falei, meu Deus, onde eu estou? Que lugar é este, né? E a mulher alarmada com o meu estado. Aí ela me levou para uma sala, né? Em frente da sala da enfermagem. Daquele jeito que eu estava, não fez higiene nem nada. Aí, 6 horas, de madrugada, eu estava no choro, né? Eu falei, Senhor, eu estou num fedor que eu não estou me aguentando. Eu não faço menção nem de carro, nem de cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor é poderoso para me levantar dessa cama, eu vou no banheiro, vou tomar uma ducha, e esse sangue vai sair tudo de mim. Aí levantei, puxei aquela vara do soro, tomei aquela ducha, aquela sangueira descendo pelo ralo, né? E é ali que eu tive a experiência com Deus. Eu abri minha boca, tomei água do chuveiro, me enchi. Aí cheguei, botei minha camisola, me arrumei direitinho, né, cheirosinha. Fiquei lá no leito, falei, se vocês souberem que eu levantei sozinho, vão dar uma bronca tremenda, vou ficar caladinho, não vou falar nada. Aí chegou o médico, né? 6 horas da manhã chegou o médico. Ué, dona Laci, a senhora é privilegiada, hein? Que a enfermagem passa 9, 10 da manhã e a senhora já está cheirosinha aí em cima do leito. Falei, deixa eu ficar calado, né? Vou falar nada, vou ficar calado. Mas ele abriu a boca dele. Sem contentamento, o médico abriu a boca dele. E ele disse, dona Laci, eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei se eu dou a boa ou ruim. Qual que a senhora quer? Eu fiquei calada, né? Medo da bronca dele, né? Aí ele falou assim, dona Laci, nós te operamos de câncer. Tiramos um tumor da sua garganta, 350 gramas. A senhora não vai falar nunca mais. O câncer comeu suas cordas vocais. A senhora não vai respirar mais pela narina. O câncer comeu o seu esôfago, a sua veia respiratória. A senhora não vai ingerir nenhum alimento. Esse aparelhinho que está ainda adaptado no seu tórax é para jogar alimentação no seu estômago. Você não tem esôfago. E a senhora estava morta na pedra e ressuscitou. Olha a notícia. Falei, mas doutor, eu estou com a fome danada. Me traga arroz, feijão. Que você falou. Polenta, quiabo. Se tiver uma sobremesa, me traga. O médico quase caiu para trás e falou assim, gente, essa mulher não falava, está falando. Ela estava morta na pedra, ressuscitou, agora está falando. Faz tudo que ela está mandando, que eu não estou entendendo nada com essa mulher. A primeira glorificação do nome do Senhor foi ali, né? Sim. Glória a Jesus. Aí veio a bandeja, veio toda a enfermagem, veio o pessoal da Copa, veio da limpeza, foram os meus telespectadores, para assistir, pensando Milagre. eles a minha derrota. Mas eu levantei a bandeja e falei, Senhor, aqui está, Senhor, esse alimento. Não é para a minha glória, para a glória e honra do teu nome, para que esses tremam e tremam, mediante o Deus que eu sirvo, Aleluia. que é poderoso para fazer eu ingerir esse alimento. Aí você já imaginou, eu baixei a boca ali, limpei a bandeja, e todo mundo chorando em minha volta. Meu Deus. E ali não passou mais a minha estadia ali, foi de visitação, os médicos chegavam de manhã. Para ver o milagre. Falava assim, dona Laci, dá-nos um remedinho para nós. Falei, doutor, um remedinho? Não, um versículo da palavra de Deus. Nós precisamos do versículo para começar a trabalhar. Aí eu li o versículo e orava por eles. Daí um pouquinho falei assim, nós viemos lá da rua, trouxemos um quibe para a senhora. Eles vinham para o plantão e traziam um quibe para mim, né? E eu comendo e glorificando o nome do Senhor. Aí eles disseram que eu ia ficar de 30, né? De 30 a 40 dias ali internada ainda. Aí eu saí com menos de 15 dias. E o nome do Senhor foi glorificado. Irmã Laci, você quer um pouquinho de água? Deixa eu pegar para a senhora. Aqui, ó.
Só o fato de ressuscitar já era um milagre. Só de ressuscitar já era um milagre. A segunda vez, né? Pela segunda vez. Deus, ele paralisa mais um velório, interrompe o que seria mais um sepultamento, só pelo fato de ressuscitar. Pensem, amados, ela ficou 3 dias morta. Já no... Entre o dia na sala lá especial, foram 5 dias. Não é? Fora de mim, né? Isso aí. E, além disso, quando, né, o fôlego de vida voltou, vem a notícia médica. Não sei explicar, você ressuscitou, você estava morta. Né, e permaneceu morta 3 dias. Não é isso, irmã? 3 dias. Mas voltou e o câncer comprometeu tudo. Você não vai respirar mais pela narina, você não vai mais se alimentar pela boca, você não vai mais falar. E triste, Priscila, que com 6 meses o tumor voltou. O tumor voltou com 6 meses. Cresceu na mesma proporção do primeiro. Porque na palavra profética o Senhor falou para mim assim: aquilo que cabe o homem fazer, ele fará, mas a libertação só eu, Senhor, posso te dar. Então tinha acontecido tudo que o homem poderia fazer por mim. Né? Aí veio o segundo câncer, o segundo tumor. Aí quando eles me desenganaram, tinha me dado 2 meses de vida. Eu já estava com 6 meses, mas já estava medindo, no médio já estava medindo a evolução do câncer no organismo. Aí eu falei assim, não, eu sei quem tem o crido, eu vou para a igreja hoje e eu não volto de lá com essa doença. Aí cheguei no culto. Era um jovem de 23 anos, por isso que eu tenho um mistério com os jovens, né? A irmã Laci, os jovens é um amor eterno. Agora eu entendi por quê. Era um jovem, Era jovem, de 23 anos. O pastor presidente havia viajado para uma conferência e ficou esse jovem pastor na frente da igreja. Aí eu fui com esse propósito, né? Não sai de lá mais com essa doença. Senão posso rasgar as páginas da Bíblia onde está falando de milagre. Aí cheguei lá e o jovem chegou na frente e falou assim: você que está aí com essa doença no seu corpo, desafiando se o seu Deus existe mesmo, e você não sai daqui com essa doença. Eu queria levantar e não podia levantar, fiquei presa no banco. Impactada com a revelação, né? Aí veio uma voz pela janela e disse: você está hesitando? Vai na frente, é com você que ele está falando. Aí eu levantei. Aí eu não senti a mão daquele jovem. Senti a mão do Senhor. Meus pés flutuaram ali debaixo daquela mão. Glória a Jesus. E eu saí dali convicta que eu estava curada. Mas o tumor estava ali ainda, me desafiando. Fui para a consagração. Cheguei na consagração, dobrei meu joelho, falando com Deus, falei: Senhor, hoje eu vou botar esse tumor para fora. Porque o milagre eu já recebi lá com a imposição da mão, porque a fé é o firme fundamento das coisas que, né? Então, aí chegou um jovem senhor. Oi, mãe Laci, que bom que você está aqui. Eu vim aqui para dar um culto de ações de graça, porque a minha filha estava morta, a senhora orou e Jesus ressuscitou a minha filha. Glória a Jesus. Aí eu falei: meu Deus, então eu não vou morrer não, né? Porque esses sinais assim. Aí agradeci no meu coração, falei: Senhor, é um sinal que o Senhor está comigo. Aí chegou a nossa irmã Enilda, amada e querida Enilda, que é da nossa congregação lá de Interlagos. Ela chegou na consagração e falou assim: você, mulher, que está com essa doença na sua garganta, coloca a tua mão
Porque agora mesmo o Senhor vai operar um milagre na sua vida. Ele ouviu a sua oração. Aleluia. Atentou para o seu choro. E hoje é o dia da sua libertação. Amém. Aí eu coloquei a mão aqui, abracei. Começou saindo, né, algo, não era do estômago, mas saía daqui. E eu falei, meu Deus, eu vou sujar a igreja. Dá tanto trabalho a zeladora para limpar, eu vou sujar com essa imundícia, Senhor. Era a mãe do pastor Henrique, que era a zeladora da igreja, a pastora Dilma. Sim. Aí eu falei, meu Deus, vou sujar a casa do Senhor. Não, Senhor. Aí a voz de novo, lá da janela, o vento veio no meu ouvido. Você está hesitando? Abra sua boca. Simplesmente, abra sua boca. Abri a boca, o tumor caiu lá caiu lá no chão. Glória a Jesus. Deus caiu que no ainda chão. faz Aí o ficou o câncer sobrenatural. ainda enraizado no meu corpo. Caiu o excesso. Estava tudo tomado pelo câncer. O ouvido, né, a mama, embaixo do braço. Tudo tomado pelo câncer enraizado. Aí eu cheguei. É difícil ainda para falar, né? Tem tantos anos, mas a gente emociona, porque Sim. experimentar um Poder de milagre Deus. desse, né? E eu glorifico, porque hoje eu sou instrumento para Ministrar orar cura. para a pessoa ser curada, né, dessa enfermidade. Glória a Jesus. Então, amada, foi tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu cheguei, estava lá em casa, estava na minha casa, e o Espírito Santo falou assim, bota a sua melhor roupa de dormir. Eu falei, Senhor, a minha melhor roupa de dormir é aquelas que eu vou para o médico, né? Aquela camisola longa que eu usava, né? As mulheres usavam aquelas roupas lindas para ir para o médico. E eu fui lá, peguei a minha roupa mais bonita que eu tinha, me vesti. E me deitei. De repente, uma voz falando comigo. Ouvi essa oração. E quero dizer, eu sou o seu médico. Sou o seu juiz, seu advogado, seu legislador. Estende a tua mão para mim. Eu estendi a mão. Ali estava o câncer enraizado na minha mão. Eu creio. Cuspi, a minha boca encheu daquela coisa, né? Cuspi, ali estava em cima da minha mão. E ali, espiritualmente, mas o físico não tinha acontecido ainda. Olha a experiência. Passou-se 10 dias. Eu fui para o Fórum de Vila Velha, eu tinha uma questão lá jurídica. Aí uma mulher que estava dentro da sala lá dos advogados, saiu desesperada, dizendo, eu vou dar um tiro no meu ouvido, não tem mais jeito para a minha vida, vou deitar no asfalto, o caminhão passar por cima de mim. Eu fui impulsionada e fui até aquela mulher. Falei, minha senhora, não seja pessimista. Tem uma porta que a senhora ainda não bateu. Esta porta é Jesus Cristo. Quando a senhora abrir nesta porta, quando a senhora bater nessa porta, novos horizontes se abrirão para a sua vida. Naquela hora, Priscila, começou alguma coisa a sair do meu corpo, desprendendo do meu corpo. Segura isso aí. Aí, desprendendo do meu corpo. Foi desprendendo, veio para a minha garganta, encheu minha boca ali. Eu cercado de pessoas que estavam ouvindo eu falar aquela palavra de esperança para aquela mulher. E aquela multidão que estava ali assistiram o milagre. E, de repente, eu lembrei da visão, eu estendi a mão e cuspi na minha mão, o câncer todo enraizado. E eu falei, Senhor, eu sei que é um milagre, estou experimentando as mãos do Senhor, mas olha onde que eu estou, Senhor. Não seja que eu seja a causadora do escândalo para o teu evangelho. O que eu vou fazer com essa coisa? Eu não tenho um lenço, não tenho um avental, não tenho nada. Aí eu joguei no chão, falei, Senhor, aqui está. Aqui está, Senhor, para que eles conheçam o Deus que eu sirvo, que é poderoso para realizar um milagre na minha vida. Joguei lá no canto do fórum.
e saí. Priscila, fui glorificando pela rua fora. Foi no centro de Vila Velha. Fui glorificando, morava em Itapuã. Cheguei na minha casa glorificando. Glória a Jesus. E glorificando a Deus, falando, Senhor, muito obrigado, tu me visitaste, Senhor. Glória Eu estou livre do câncer, eu estou livre do câncer. E foi assim, essa grande vitória. Glória a Deus. Enquanto Ele estava te usando para resgatar uma vida, ao Foi. mesmo tempo, Ele estava movendo dentro de você, arrancando de a dentro de toda você enraizada. a doença. Irmã Elaci, e assim foi a cura completa Foi. do câncer. Em que momento a senhora chegou na Assembleia de Deus do Ibis? Que foi quando eu te conheci. Lá, já te conheci, já estava lá. Eu cheguei na Assembleia de Deus do Ibis por uma revelação de Deus. Eu estava lá, muito amada, e as pessoas não entenderam o milagre que aconteceu comigo lá, né? Enciumaram os líderes, enciumaram. Começou uma perseguição, né? Aí teve uma reunião para eles me excluírem, que era uma bênção na mão de Deus. Aí, naquela reunião, eu fui para casa e o Senhor me deu uma revelação. Eu me vi andando numa estrada de chão, barrenta, e o pastor meu anterior me perseguindo, e eu tinha que abrir a porteira. Naquilo que eu parasse para abrir a porteira, é claro que ele iria me alcançar. Aí eu caí no mato. Tinha uma mata, eu caí no mato. Quando eu caí naquele mato, tudo entrançalhado de cipó, aquelas coisas me embaraçando meus pés, veio um anjo e começou a abrir caminho para mim. Eu fui caminhando naquela caminhada, naquela trilha, cheguei num lugar escampado, mas era uma multidão naquele lugar. Uma multidão. E no centro, assim, um tablado, e tinha uma mulher ali, naquele tablado, conduzindo aquela multidão. E pastores também, né? E eu cheguei escondidinha, quietinha, né? Para que ninguém me visse. Fiquei ali encolhidinha, escondida no meio daquela multidão. Aí o Espírito Santo falou assim, este povo é a Assembleia de Deus. Eu te trouxe para te juntar a eles. Falei, mas Senhor, Senhor, eu? Está vendo aquela mulher, a dirigente de geração? Está vestida com a roupa assim. Acho que é por isso que eu me cuidei, né? Por isso que eu me cuidei, porque eu vi aquela mulher tão mal vestida, assim, na visão, né? Conduzindo aquele rebanho, eu falei, meu Deus. Aí ele falou, está vendo aquela mulher lá? E o Espírito Santo me chamou a atenção para a roupa dela, para o calçado dela, né? Essa mulher, ela trouxe uma divisão nesse ministério. E aquela posição ali é sua. Meu Deus. Eu te trouxe para você assumir aquela posição ali. Aí a irmã Dina, a mãe do Wagner, né, do pastor Cláudio. Sim. A mãe da Cléria, né? E ela me convidou um dia para me pregar no círculo de oração da sede. E o círculo de oração, o templo era lá em cima. Lembro. E eles reuniam embaixo na sala que tinha, né? No refeitório. Ali, quando eu estava ali pregando, a irmã Dina falou assim, olha, o seu lugar é aqui. Você não tem lugar mais na quadrangular, não. O seu lugar é aqui, sua chamada é aqui. Eu só ouvindo caladinha, né? Caladinha. Voltei. Aí estava vindo frequentemente, né? Visitando, né? Que eu sabia da revelação. Aí, uma noite, eu estava no último banco, assentada. Pastor Eulete, né? Um grande valor. Sim. Da Assembleia de Deus. Homem usado por Deus, né? Muito usado. E ele que estava pregando, ele que estava ministrando naquela noite. E Deus revelou para ele a minha chamada e a minha posição ali na Assembleia de Deus. Inclusive, nós entrevistamos a neta dele
há um tempo atrás. Aqui. Abençoada ela. Josiane. Né? Abençoada. Então, minha filha, aquele pastor começou a falar. Você que Deus já te falou, que você tem uma chamada específica para este lugar. Sai do seu lugar e vem aqui no altar esta noite. Eu vou nada. Misericórdia, Jesus. Na frente dessa multidão ainda. Meninas, as lâmpadas, 4 lâmpadas fluorescentes que tinha, quebraram todas em cima de mim. Eu saí correndo e... Deus dizendo, vai! Aí, cheguei no altar. Fiquei quietinha lá, né? Na revelação, me rendendo. Aí eu falei, agora eu tenho que... Aí a mulher dividiu, aquela irmãzinha, ela dividiu a obra. Saiu levando obreiro, levando... Falei, a visão já aconteceu, misericórdia. Aí eu falei, e acabou o ciclo de oração, não tinha ninguém mais para orar. Falei, não vou deixar fechar essa porta, não, eu vou para lá. Chamei irmãs, vamos para lá orar? Não vamos? É o ciclo de oração, né? Temos que orar. E quantas vezes eu ia de ônibus, Priscila, na descida do ônibus, e uma mão puxava meu pé assim para trás, para me cair no chão, mas um anjo me segurava. Eu chegava lá na igreja. Eu creio. Aí, chegava lá, dobrava o joelho para a porta não fechar, a porta da oração não fechar. Misturadinha lá no meio das irmãs, quietinha. Quando foi aí eu sempre, Senhor, se o Senhor está se agradando da gente aqui, quarta-feira eu quero 10 pessoas aqui. E quando chegar na quarta-feira, tinha 10 pessoas. Falei, Senhor, se o Senhor está agradando mesmo da gente aqui, na outra quarta eu quero 20 pessoas. Aí 20 pessoas. Aí, Senhor, eu quero 40. Aí até desconsiderei, né? Até tomar proporção. Foi. Então, dobrado o joelho ali, o Senhor tomou a mãe do pastor Jeremias Santos, cantando um hino. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal, melhor e mais nobre será triunfar. Não sei cantar, né? Então, amados, ali eu caí no chão. Eu senti mais a chamada mais forte ainda. Caí no chão. Aí o pastor, nós fomos para um retiro espiritual, num sítio lá em Viana. E era uma jaqueira enorme. E ali Jesus batizando com o Espírito Santo, eu me dispus, né? Jesus me usando para batizar com o Espírito Santo, aquele mover de Deus. E o pastor Levi falou assim, vamos ouvir uma palavra pela irmã Elaci? A irmã recém-chegada para o nosso meio. Vamos ouvi-la. Aí eu preguei a palavra sobre Isaac, né? Abraão. Foi tremenda aquela tarde ali, né, debaixo daquela jaqueira. E ali o Senhor revelou para o pastor Levi que eu seria a dirigente do ciclo de oração. E ele não falou nada comigo. Aí ele marcou a reunião, falou, irmãos, amanhã, tal horas, eu quero convidar o pastor Antenor, Vicente Ferreiras, para ele vir presidir a reunião, porque Deus já revelou quem será a dirigente de geração. Falei, glória a Deus, já escolheram a mulher, glória a Jesus. Achando que era outra. Louvado seja Deus, eu estou bem agora, vou para a reunião. Fiquei lá na última cadeira da sala. Aí o pastor, com aquela sabedoria, com aquela delícia, né? Homens humildes, né, na obra. Sim. Então, ele falou assim, irmãs, nós estamos aqui numa finalidade que Deus já mostrou para o nosso pastor Levi Aguiar quem será a dirigente. Nós estamos há algum tempo sem dirigente de geração, tal. E Deus já revelou quem nós queremos. Nós estamos aqui para consagrar e ungir a nossa irmã para dirigente de geração. E o nome dela é Elaci. Eu caí de joelho. Caí de joelho, fui até os pés dele andando de joelho.
tremendo. E assim, irmãos, eu não consigo imaginar, quando eu penso na Assembleia de Deus do Ibis, eu penso no pastor Levi, não tem como não associar esses guerreiros lá. Pastor Levi, irmã Elaci, irmã Terezinha. Quando eu fecho os olhos e penso na Assembleia de Deus do Ibis, eu não tenho como descrever essa igreja e não pensar, claro, que há outros tantos valentes, né? Mas eu falo que a irmã Elaci, pastor Levi, né, irmã Terezinha, são a cara da Assembleia de Deus do Ibis e fizeram história. É lindo, Priscila. Maravilhoso é que eu estou aqui ainda. Amém. Eu estou no Ministério Ibis ainda. Ainda, ela está ainda no Ministério Ainda. Ibis. E já viajei para esse Brasil todo, né, fora do Brasil, Sim. levando a palavra. Irmã Terezinha na minha retaguarda, sempre. Sim, sempre. Aquela companheira ali de todos os momentos. E todos lá estão lá ainda. Estão lá. Irmã Elaci, só para que o nome do Senhor seja glorificado. Quantos anos a senhora tem hoje? Eu fiz, dia 21 de abril, 81 anos de idade. 81 anos. Glória e a irmã, a Jesus. E a Glória irmã a Deus. Terezinha? 89 anos. 89 anos. E ainda elas estão lá. Estamos lá na obra. Então, vocês estão vendo a lucidez, a força, o ânimo. Continuam lá. Amém. Pastor Levi, acho que vai completar agora 80? Eu acho que ele é 79. 79? Ele é mais novo que eu, 2 anos. 2 anos, vai completar então 79. E estão lá, firmes ainda na obra, estão ali ainda como colunas, Graças firmes a Deus. e constantes. Irmã Elaci, daqui a pouco a gente já está caminhando. Se pudesse, eu ficava que virava dia, né? Que eu amo ouvir história, ainda mais da irmã Elaci. Irmã Elaci, e aí se fundamentou, né? Deus começou a fazer no ciclo de oração. Eu me lembro que começava 3 horas da tarde, não era isso? Terminava 8 horas da noite. E terminava 8 horas da noite. Eu sei, irmã Elaci, que Deus levantou guerreiras muito relevantes para estar ao seu lado. Uma delas é a irmã Terezinha, que eu sempre a reconheci como a sua vice, né? Aquela segunda pessoa. Eu tive várias pessoas ali que dormem no Senhor, inclusive. Pode falar. Irmã Elvira. A irmã Elvira, no dia que eu ressuscitei, lá na Pedra Niclotério, ela foi testemunha da obra. Ela estava dormindo, ela era lavadeira do hospital, né? Sim. Trabalhava, acho que Trabalhava na no lavanderia, hospital, né? Na lavanderia. E ela fazia a cestinha dela deitada na Pedra Niclotério, que já estava vazia. Eu estava no outro, morta, né? Ela deitada. Então, ela contemplou. Ela contemplou. Aí eu fui dirigir um culto no lar, no Ibis mesmo, na casa de um diácono nosso. E ali estava aquela mulher na cadeira de roda. E eu comecei a testemunhar para aquela multidão que estava ali naquele lar. Aí ela gritou assim: Mãe Elaci, eu estava lá, eu sou testemunha. E começou a relatar aquilo que aconteceu ali no momento que eu havia ressuscitado. Testemunha ocular, né? Ela estava Eu falei, se você contemplou este milagre, o que você está fazendo nessa cadeira de roda? Levanta aí agora. Ela levantou glória. E começou a andar. Aleluia. E foi trabalhar comigo lá na bancada do Ciclo de Oração. Irmã Elvira, glória a Jesus. E tantas valentes. Muitas. Irmã Elaci, não vai dar para contar quantos anos tem que a senhora está à frente do ciclo de oração. Você consegue precisar? Entre a quadrangular e... Não, só Assembleia. no Ibis, Só no na Ibis. Assembleia. Acho que uns 48 anos para 50. 48 anos para 50. Eu tenho um Isso pastor só no Ibis. Só no Ibis. Fora o ministério lá na quadrangular. Na quadrangular. Se lá juntar tudo... Na católica eu já trabalhei. Sim. Deus fazia milagres já quando criança. Na Adventista, 7º dia. Às vezes eu estava naquela lavagem de pés, eles me botavam para lavar o pé da pessoa. Sim. Eu endireitava os pés.
Então, Deus sempre marcou, Sempre marcou. com milagre. Deus, de quando eu ressuscitei de criança, meu pai me levava para visitar vizinhos, né? E tinha alguém no leito, eu ia lá, começava a passar a mão naquela pessoa. A pessoa ficava curada. Ficava curada, levantava da cama e me acompanhava. Aí eu me enchiam de presente, corte de sedas, frango. Aí meu pai falou, não vou sair mais com essa menina, não, eu passo vergonha com ela. Parece que a gente está com necessidade em casa, ela vem Então, trazendo Deus tudo. já ia dando vislumbres, né, irmã Laci, vislumbre. desde a sua infância. Para mim, né? O chamado que ele tinha para a sua vida. Irmã Laci, e depois também tinha a famosa vigília do IBS. Foram 25 anos. Né, que você passou, foram 25 anos, não foi? À frente. E não era vigília de 10 à meia-noite, não, tá, queridos? Ela começava o quê? Era 10 horas 10 e terminava horas. 8 horas do dia. Começava 10 horas da noite. Ó, pastor Pedro e pastor Eneilda já estiveram, Já né? mesmo? Já. Olha que maravilha. Que A marca bênção. dessa vigília é famosa aqui. Quantos e quantos já passaram pela vigília do IBS? E começava 10 horas da noite. Tem gente que já saía de lá e ia direto para o trabalho, porque ela terminava... Vinha vagões de trem de Minas Gerais para Vinha vagões de trem, está falando de Minas Gerais. Irmã Laci. Os navios que paravam no porto, o meu livro do Câncer à Vida foi para 14 países do mundo. Uau. Então, aí estava na biblioteca dos navios. Glória a Jesus. Aí as pessoas liam, chegavam no queria Espírito saber Santo, quem é. queria me conhecer. Essa mulher está morta já, quando chegava, deparava comigo e dava aquele impacto. Inativa, fazendo a obra. Foi tremendo. Irmã Laci, fazer uma pergunta. Vou tentar fechar com algumas perguntas. Qual a importância das valentes que Deus levantou para trabalhar ao seu lado? Priscila, foi assim, maravilhoso, porque são mulheres leais, né? Que dedicaram ao meu ministério, juntamente ao meu ministério. Ali, trabalhando e movendo, né, aquela obra linda e maravilhosa. E até hoje tem aquelas que o senhor já levou, né, irmã Linda? E como é lidar com a partida delas? Foi sempre muito doloroso, porque é como uma família, né? Como aquelas que eram mais idosas, eram como minhas mães. Elas me tinham como filha, mas elas me falavam, você que é nossa mãe. Mas não. E é uma dor assim, como nós perdemos a Sarinha agora, é uma dor inexplicável. Uma falta. Você perder noite de sono, né? Com saudade. Da irmã Elvira, da mãe de Eunice, né? Linda Nô, mãe Juraci. Né? E eram mulheres que eu viajava com elas e era festa, era alegria. Não eram mulheres assim que eram de oração com cara de quem chupa limão, não. Esse é o ponto que eu queria falar. Uma das características da irmã Laci e das companheiras dela não eram aquelas mulheres com cara fechada, bravas. Não, elas sempre muito alegres, muito sorridentes, muito gentis e abraçava a juventude. Irmã Laci, eu não consigo pensar na juventude sem a sua presença. Era um casamento do círculo de oração com a mocidade. Com a mocidade. Eu não via, não estou dizendo que era um tempo perfeito, claro, pontualmente uma ou outra, mas aquelas que Deus levantava para ficar lado a lado com você, não tinha competição. Não tinha. Todas não tinha entendiam inveja, a sua nada. posição. Não existia. Não tinha. E aí Deus fluía. E principalmente com a mocidade, era um casamento. Não existia mocidade do IBS sem o círculo de oração do IBS. A gente ia todo mundo para o monte junto, entendeu? E Deus fazia aquele mover. Irmã Laci, e como eu iniciei, quantas pessoas, né, assim como
Paulo foi gerado aos pés de Gamaliel, né? Quando eu estava trazendo, porque foi assim, o meu marido foi buscá-la enquanto eu estava me arrumando em casa para o programa de hoje. Foi. Ele, Priscila, esteja pronta que eu vou buzinar e aí você desce e leva a irmã Laci ao estúdio. Falei, beleza. Aí ele fez assim, irmã Laci, ele fez uma pergunta para ela. Eu dei muito trabalho? Não, não deu. Ele irmã Laci, trabalhou muito comigo. E hoje eu olho o Léo, eu vejo o fruto desse amor e dessa dedicação e a paciência, porque geralmente, irmã Laci, esse é o problema das igrejas atuais. O mais velho não tem paciência com jovens. Verdade. Geralmente eles querem já o jovem pronto, cheio do poder de Deus, espiritual. Ninguém quer pagar preço, mas ninguém quer pagar preço, ninguém quer jovem difícil. E pelo que meu marido conta, ele chegou cheio de carrapicho. E ele conta muitas experiências. E noivado que ele chegou com ele. Vai, fala, irmã Laci, conta pra gente ir. Ele chegou com um noivado, né? Uma noiva. Sim. Me apresentou a noiva e tudo. Esse é o meu digníssimo esposo. Eu fui orar, né? E eles tinham, assim, a gente tinha uma credibilidade, né? Com o servo, o respeito. Porque era o seu parceiro também ali ele de obra. Era né? de obra, lado a lado comigo, né? E ficava difícil, né? E eles vinham me apresentar, e aí? E eu dei aquele sorrisinho amarelo, assim, né? Falei, meu Deus, aonde ele vai entrar, poder no nome de Jesus. Aí comecei a orar por ele. Aí eu falei, Léo, filho, vem aqui. Olha, não é de Deus isso aí, não. Ele que sabe as palavras que eu falei com ele, né? E não é de Deus isso, não. Sai disso, só. Racha fora, racha fora. E ele submeteu, né? A obedecer. Obedeceu. E hoje... Olha aí, que chique. Hoje, olha aí. O futuro pertence a Deus, né? Às vezes vem as precipitações na juventude. Da juventude. E é isso, nós precisamos... Vem as escolhas erradas, né? Nós precisamos que os mais velhos tenham essa consciência, os mais experimentados em Deus, o que tem mais experiência, mais conhecimento, ter essa paciência de gerar os jovens e ensinar, literalmente. Irmã Laci, como foi ver o desabrochar de tantos líderes? Porque você acompanhou a maioria chegando ali, ferido. Era lindo que eles não queriam sair da... Eu era como uma árvore frondosa, né? Glória a Jesus. Eles diziam assim, eu quero ficar debaixo dessa sombra. Eu não quero sair debaixo dessa sombra. Então, eu ia para a escola bíblica dominical, eles falavam assim, mãe Laci, a gente quer ir para a sua casa. Vamos fazer aquele almoço de pedra? Eu falei, vamos. Aí, almoço de pedra, cada um levava uma coisa, né? Cada um levava Para uma missionário Duval, eu só tenho limão para levar. É o suco de limão. É o suco de limão. É a limonada, traz. Quando eles adentravam a minha porta, amados, era um mover de Deus tão grande, só de adentrar a porta. Glória a Jesus. E entrava o horário do culto, todo mundo debaixo do poder, da glória, falando em línguas, profetizando. Já ia para o culto à noite cheio. Aí chegou o culto da noite. Quando eu ia arrumar para o culto da noite, tinha frango atrás da porta, tinha farofa, tudo. Eu tinha que sair catando, porque eles levavam, mas ninguém comeu nada, porque ficaram na graça, na bênção de Deus. Então, esse era o nosso... Era uma coisa espontânea, sabe, Priscila? E o que a senhora sente ao vê-los hoje? Cada um eu vivendo o seu fico maravilhada, propósito. né? Igual no velório, que estava triste, né? Chegou uma ovelha do pastor Eduardo e falou assim, irmã, que vídeo foi aquele que você gravou no dia do aniversário do pastor Eduardo? Fez todo mundo chorar, que coisa linda. Então, isso aí que é gratificante, entendeu? A gente saber, né, que você prestou um trabalho para o reino de Deus. Teve um dia que o Senhor me levou numa visão no Maracanã. Maracanã super, hiper lotado. Ai, Senhor, não vou pregar aqui não, poder no teu nome, Jesus. Na visão, né?
Aí eu falei, não, minha serva, eu te trouxe aqui para te mostrar. Essa multidão passou debaixo das tuas mãos para me abençoar. Eu abençoei um, por intermédio das suas mãos. Aleluia. Aí eu caí, minha filha, no chão de choro, de alegria. Porque o próprio Deus, né, reconheceu, preocupou comigo em mostrar o meu trabalho. E agora, Priscila, para mim aceitar o seu convite, eu relutei. Porque o Senhor me arrebatou de mente, tem 10 anos já. Ele disse que eu fiz uma oração para ele. Que eu queria cumprir o meu ministério na íntegra. Que ele tomasse conta dos meus, que eu ia cuidar da obra dele. E você faz uma oração dessa, você esquece, né? Aí, tem 10 anos, eu acho. Aí o Senhor me arrebatou e mandou 3 anjos. Aí os 3 anjos falando assim, olha, e uma velhinha enrugada que parecia mais maracujá na gaveta. E aquela velhinha andando, sabe? Aí os anjos falaram assim, ó, nós trouxemos essa velhinha, você vai nos ajudar a botar lá dentro do trem. O trem vai passar e a gente vê lá de cima a ferrovia lá embaixo. Aí você vai nos ajudar. E a ordem de Deus é não tirar o pé da velhinha do chão. Eu falei assim, anjo, vocês estão no mundo. Está vendo que essa velha não anda? Nós vamos perder o trem. Acorda. Nós vamos perder o trem. Ela falando com o anjo, vocês estão no mundo. Essa velhinha não vai andar, não. Acorda, ela não vai, nós vamos perder o trem por causa dessa velha. Aí, quando eu vi o trem pontou lá, né? Eu agarrei a velhinha e saí correndo, os anjos correndo atrás de mim. Chegamos lá na estação, eu tinha que passar pela multidão e botar a velhinha sentada na primeira poltrona do trem, do vagão, né? Aí eu tinha que sair e eu pegar o último vagão. Aí entrei no último vagão. Não tinha poltrona para mim. Botei minha mala aqui e segurei no varal. Aí eu falei, ai meu Deus, estou com uma preocupação com aquela velhinha que eu deixei lá no primeiro vagão. Tem que ir lá, ela está nos meus cuidados, está na minha responsabilidade. Aí eu ia passando por cada vagão e o povo levantava. Mulher de Deus, você está por aqui? Todo mundo te reconhecendo. Aí passava no outro, foi sucessivamente até chegar no primeiro. Quando chegou no primeiro, eu me decepcionei. Fiquei frustrada, sabe, Priscila? Porque não era uma velhinha que estava sentada, era uma moça lindérrima, com aquelas roupas avoaçantes. Eu reconheci a velhinha pelo olhar. Aí voltei, e aquele povo gritando, cada vagão gritando, meu nome, gritando. Cheguei lá, eu não tinha mais mala, minha mala tinha sumido. E o trem viajando. Aí o trem parou em determinado local. Então, eu estou esperando, né? O anjo falou assim, é você que tem que saltar do trem. O maquinista está te esperando. Aí eu saí por fora, fui lá pela frente do trem lá, né? E todo mundo me olhando, e eu adentrei numa campina. Uma campina imensa. E lá uma guarita e um guarda. E eu discernia pelo olhar do guarda, ele falando comigo, que eu não podia pisar naquela plantação. Falei, como que eu não vou? Está tudo entrelaçado. Aí veio o anjo de novo e abriu a picada para mim. Eu fiquei centralizando aquele campo. E o anjo falava assim, olha para a sua direita, eu olhava para a direita. Olha para a sua esquerda, eu olhava. Olha para a sua retaguarda, eu olhava. Agora olha pela frente, eu olhava. Está vendo? Foi você, esse plantio foi você que fez. Então, agora, Deus mandou você entregar para nós o seu ministério. Aquela velhinha é o seu ministério, que envelheceu mais do que você. Então, nós viemos para
você entregar o seu ministério e vai cuidar agora da sua família. Você vai fazer a obra de Deus se você quiser fazer. Mas aí, como é que você fica sem fazer? É um vício. É um vício. É como um vício você trabalhar, pastor, sabe? E, pastor, é terrível. Você tem que largar. E eu fiquei... E ali, desobedecendo a Deus, claro, né? Desobedecendo, aí perdi minhas pernas. Aí, se você está desobediente, você está perdendo suas pernas, você não vai andar mais. Eu falei, tá bom, Senhor, perdão, tá. Perdão, Senhor, tá. Aí, quando chegou um dia, o diácono foi levar a ceia para mim, eu lá no andador, né? Aí o diácono falou assim, Melaci, você está com dificuldade com esse andador? Se você quiser, na próxima ceia, ou amanhã mesmo eu trago uma cadeira de roda para você. Eu falei, o quê? Saí pulando pela sala. Que cadeira de roda para trás de mim? Aí continuei obedecendo, mas fazendo. Obedecendo e fazendo. Aí veio a visão. Fiquei literalmente cega. E agora? Eu falei, mas Senhor, eu gosto de fazer a tua obra, Senhor. Aí o Senhor deixou eu ficar com o olho só. Graças a Deus, né, que Ele teve misericórdia de mim. Com essa visão. E os médicos me desenganaram, passei por todos os exames, fiquei dentro da clínica médica. Não tem jeito pela cirurgia. Mas veio um anjo do Senhor, Priscila, para operar o milagre na minha vida. Eu bati nele, mandei ele embora. Falei, esse anjo é anjo nada, pequenininho assim. Deu um tapa nele e foi embora. Aí o Espírito Santo falou, o anjo veio para te curar, você rejeitou ele. Agora tem que esperar, né? Mas eu tenho confiança que o Senhor vai trazer o milagre a qualquer momento. Com essa visão, irmã Elaci, Deus deixou claro que você cumpriu na íntegra. Cumpri. Com uma oração que você fez. Você cumpriu com louvor, né? E aquela velhinha, como você falou, representava o seu ministério. A longa jornada desse ministério. E a plantação, no meio delas, estão pessoas como eu. O pessoal do trem, Priscila, o Espírito Santo falou para mim, que eram pastores. Amém. E mulheres de oração, missionários que ele tinha preparado através do meu ministério. Sim. E eu creio, irmã Laci. Pastores, missionárias, assim como eu, como o Léo, como o pastor Eduardo, missionária Simone. Né? Vai chegar aí daí, por esses dias. Está para chegar a missionária Simone e tantas pessoas que foram forjadas e hoje talvez estão, talvez não, com certeza, estão frutificando ao redor desse país e fora desse país. Irmã Elaci, a sua família em algum momento sofreu com o peso do seu chamado? A minha família em si, os filhos ficaram... Eu tinha um filho drogado, né? No crack. Orei 32 anos para ele. Deus salvá-lo. Para Deus salvar, libertar, salvou. Ele ficou 19 anos servindo o Senhor, foi presbítero. Depois o Senhor levou e guardou, tem 5 anos mais ou menos. Então... E ele sofreu mais, porque eu ia e não ligava as consequências. Está na mão de Deus. Entreguei e deixei. Um dia eu estava no púlpito pregando lá em São Paulo, em Cachoeira Paulista. Uma multidão e naquele dia fecharam uma clínica de surdos e mudos. Os médicos fecharam para irem para o culto para serem abençoados. E Deus operou, os surdos e mudos saíram falando. Glória a Jesus. Um ônibus de surdos e mudos saíram falando e ouvindo do culto. E naquele culto foi o culto mais marcante que eu já tinha experimentado. Eu sendo usada e vendo um filme passando, um rebecão levando o meu filho para Desova.
E indo, levando. Aí o Espírito Santo falou assim, estou levando seu filho para matar. Eu falei, que mate. Olha, eu falei, Senhor, olha, eu pregando e a mente falando com Deus, né? Eu falei, olha onde eu estou, o que eu prometi para o Senhor. Eu estou aqui, na tua casa, no teu altar, ministrando. E então, meu filho está entregue nas tuas mãos, que mate ele. Mas eu estou na posição, estou honrando a minha palavra com o Senhor. Aí eu vi na hora, o Rebecão voltou, prenderam ele na serra, e ele ficou lá até eu voltar de viagem, guardado na cadeia. Que Deus tem os seus meios, né? Deus tem os seus E meios. lindo que tem uma irmãzinha na nossa igreja, que ninguém nota ela. Sim. De tão simples que ela é. Ela não é notada, parece que ela é invisível. E ela, quando eu vi ela falou com Deus, Senhor, a tua serva vive viajando. E eu vou cuidar do filho dela, nas minhas orações. Se ele estiver onde eu estiver preso, em dificuldade, eu vou estar ali com ele. E ela fazia isso e nunca me falou. No dia do velório do meu filho, que eu fiquei sabendo. Meu Deus, Deus levanta, né, pessoas para cuidar. Irmã Elaci, se alguém quiser seguir os seus passos, para ter essa intimidade, para viver esse nível de experiência, qual conselho a senhora dá? É difícil, né, essa pergunta que você me fez, porque teve jovens, né? E já fizeram a pergunta. Não, Deus já transferiu a minha unção para ela. Não quero não, misericórdia. Sofrer tudo que a irmã lá se sofre, não quero não. Elas rejeitam, né? Pelo medo de não poder suportar o preço. Mas eu quero te dizer que não tem coisa mais valiosa do que você viver experiências com seu Deus. Amém. Eu sempre, Priscila, orei ao Senhor, falei, Senhor, quando eu estiver no púlpito, eu não quero contar a experiência da Priscila, de Léo. Quer ter a sua. Eu quero ter a minha própria experiência contigo, quero contar a minha própria experiência, porque eu não sei o que ele viveu, vou contar o que eu ouvi, mas eu quero contar o que eu senti, que eu experimentei com o Senhor. E assim o Senhor me honrou, meu ministério todinho. Eu estava na Praça da Argentina pregando, em frente lá o mercadão de lá, né? Subi lá no caixote que eles botaram, subi. Aí estava pregando ali, uma mulher veio, dona, eu estou morrendo, E Deus mandou eu vir aqui nessa praça que alguém ia me curar. Eu falei, o que a senhora tem? Eu estou com câncer, estou morrendo de câncer, então seja curado. E a mulher saiu saltando no meio da multidão. Aleluia. E assim foi em vários países. Quando eu fui, Deus operava. Só não tocar, não precisava de orar, palavra nenhuma. E, irmã Laci, sempre Deus te usou muito. Essas vigílias, o próprio culto do ciclo de oração foi marcado na vida das pessoas com o mover de Deus. Não só recebendo palavras proféticas, mas Deus movendo em cura, libertação, salvação. Foram muitas experiências, né, irmã Laci? Foi muitas coisas marcantes, né? Marcante. Que às vezes eu fico à noite assim, meditando, né, trazendo à minha memória aquilo que o Senhor fez na minha vida. E quanto mais vem a minha lembrança, eu sinto mais humilde ainda na presença do Senhor. Amém. E para que vaidade, né? Quando a senhora para pensar, porque foi uma longa jornada, há algo que a senhora faria diferente? Não. Viveria tudo de novo? Tudo de novo, com muita satisfação e alegria. Porque não tem preço você sair da morte duas vezes. Se Deus te avisasse antes, todos os processos que você passaria, você aceitaria viver tudo que a senhora viveu de novo? Tudo.
Aleluia. Tudo com muita alegria. Sem nenhuma pontinha de tristeza e de insatisfação. E de arrependimento Não, nenhum. jamais. Jamais, jamais. Irmã Elaci, você quer deixar alguma palavra para nós da próxima geração? O segredo de você ser uma pessoa abençoada por Deus é a palavra. Você tem que amar a palavra. Você tem que viver a palavra. Você tem que dar testemunho da sua própria vida, naquilo que a palavra revela o que você é. Por que hoje não está acontecendo? Os milagres dos nossos dias, Priscila, você lembra disso? Era as coisas mais naturais. Era comum. Era natural, a coisa mais fácil que tinha, entendeu? Como nos de Pedro, que a sombra dele curava, né? Era natural. Então, era natural. E hoje está tendo dificuldade para a gente que já viveu esses dias de realizar milagres, porque o povo está faltando a palavra. Não dedicam mais na palavra. E não é oração. É uma juntura. Oração com palavra. E o Espírito Santo presente sempre para revelar a palavra. Tinha um pastor que brincava comigo e falava, mãe Laci não sabe pregar nada. Mãe Laci não tem revelação nenhuma de palavra. E ele brincava comigo assim, né? Sim. Aí ele falou assim, meu filho, mas você prega hoje porque um dia eu pus a mão sobre a sua cabeça e pedi ao Senhor para te dar o dom da ciência da palavra. Da palavra, não é? Aí, é isso aí. Então, hoje está vendo, nesses dias que a gente está vivendo, muita doença da alma. Eu nunca trabalhei tanto na pandemia, nunca trabalhei tanto na minha vida como na pandemia, nas redes sociais. Quantas pessoas doentes, quantas que eu tirei do suicídio. Advogados botando revólver assim, balançando para me ouvir o barulho do revólver, que Deus revelava o meu número de telefone para ele ligar para mim. Se a senhora, Deus me revelou o seu número. Se a senhora não tiver uma palavra, olha o que eu vou fazer, eu vou tirar a minha vida. Aí o Senhor me dava a palavra na hora, revelava na hora. Ele caía em pranto, chorando, e se entregava para Jesus. Então foi muito. Teve uma empresária, que é amiga de uma pessoa que você conheceu muito, que é a Janete, a cantora. Sim. Eu estava em casa e o Senhor começou a me incomodar a respeito dela, que eu ligasse para ela. Falei assim, mas a senhora ela é empresária, ela está ocupada, eu vou incomodá-la. Aí o Espírito ele é insistente, né? Aí eu liguei, o Senhor falou para mim, ela está tentando suicídio agora. Falei, Senhor, eu não posso estar lá, Senhor, no 8º andar do edifício. Ela ia se jogar. Falei, Senhor, vai onde está o marido dela, Senhor, bota ele em casa. Aí eu orando, né, e o telefone tocou, o marido dela falou, sabia que era a senhora que me incomodou, eu nunca ouvi almoçar em casa. Sabia que era a senhora que me incomodou. Pulei na cintura da minha mulher e joguei ela do 8º andar que estava se jogando da varanda. Então foi assim. Foram muitas pessoas que saíram do suicídio nessa pandemia. Então fica essa alerta para a palavra. Verdade. O que falta é a palavra. Por isso que está havendo muita doença da alma. Não só verbalizada, mas viver a palavra. Ninguém quer viver, testemunhar da palavra. Né? É? Andar na palavra, viver a palavra. É um testemunho marcante, Priscila, que eu, a Simone, a missionária Simone, nós experimentamos. E uma outra jovem, que eu esqueci o nome dela agora, que a gente andava sempre juntos. Então, tinha um matador de professoras aqui no estado. E eu levantei campanha na vigília
para o Senhor libertar a pessoa que estava vindo todo final de semana para assassinar. Era um matador em série, né? Para vir assassinar professoras aqui no nosso estado. Comecei a orar. Mas você ora, mas não sabe o que Deus vai fazer com você, né? E nós saímos, 20 minutos das 10 para chegar na vigília, para o ponto do ônibus, era o último ônibus que a gente ia pegar, em Coqueiral e Itaparica. E estava na casa da Simone, né? Aí parou aquele carrão, menina, assim. Aquele homem desceu do carro. Falou, vocês estão indo para a vigília, irmãs? Falei, estamos sim. Eu vim para dar carona a vocês. Não precisa esperar onde, não. Eu dou carona, eu levo vocês. Falei, tudo bem, muito obrigado. As duas entraram, eu sentei no banco do carona. Aí, quando nós estamos andando, falou assim, eu não vou levar vocês para a vigília nada. Eu vou levar você para o matagal para te matar. Eu sou o homem que vim matar professor aqui no estado. Falei assim, você não é. Aí eu sentei, endireitei, sentei assim das minhas pernas, virei para ele assim, olhei dando olho, e você não vai... Hoje é o último dia que você vem no meu estado. E você nunca mais vai cometer crimes na sua vida. Porque você tem uma mãe e uma avó que dobra o joelho por você. Não vem falar isso comigo, não. Não aguento mais ouvir isso. Não aguento mais ouvir falar dessas mulheres no meu... Pois é, meu filho. Você tem uma mãe e você é precioso para Jesus. Jesus te ama. Ele ama mais a você do que a mim. Sabe por quê? Porque a mim ele já me tem. E você ele quer ganhar ainda. Vou levar no... Por que a senhora não está se escabelando? Porque toda mulher que eu pego quer saltar do carro, quer quebrar o vidro. E a senhora ficou tranquila. Eu falei, meu filho, eu não tenho medo da morte, sabe por quê? Você vai matar o meu corpo. As meninas estavam todas, né? As meninas assim, Senhor, tenha misericórdia. Aí, eu falei assim, você vai matar o meu corpo, mas o meu espírito já está com o Senhor. Eu já pertence ao Senhor. Por isso que o Senhor te botou aqui no meu caminho para te ganhar. O seu nome ser escrito no livro da vida. Falei, mas ninguém se importa comigo. Se eu chegar na tua igreja, alguém vai me recepcionar? Eu falei, vai te recepcionar, porque você é uma pessoa valiosa para Jesus. Aí, quando eu cheguei eu nunca atrasava para chegar na vigília, né? Quando o carro parou, os jovens veio tudo de encontro ao carro, a juventude. Falei, irmãos, vem aqui abraçar o mais recente, nosso irmão em Cristo. Ele se entregou para Jesus. Aí, irmã, eu vou te prometer. Eu vou entregar esse carro, porque todo final de semana eu alugo um carro. Eu venho de São Paulo aqui, alugo um carro para assassinar as mulheres. Eu tenho bronca de professora. Eu falei, você tinha. Que agora você Deus tem Jesus no seu coração. E libertou. Aí, eu prometo à senhora que eu vou para o hotel, nunca mais eu vou servir o Senhor como a senhora está me mandando. Amém, glória a Deus. Você faz uma oração, você não sabe a intensidade daquela oração que Deus recebe, né? Verdade. E bota aquela situação para você solucionar. Amém. Irmã Elaci, mais de 50 anos de jornada com Deus, né? Seria um programa insuficiente para conter todas as maravilhas que Deus fez. Aquilo que Deus fez na vida dela, ressuscitando-a. Deus depois a usou para trazer vida a outras pessoas. Há relatos de pais que chegaram com o filho morto naquela vigília do Ibis. Ressuscita aí. Né? Jogava no meu braço. Jogava nos braços da irmã Elaci. Então, muitas coisas aconteceram e não seriam suficientes. Um programa só, acho que nem 10, seria suficiente. Lá em Patinga, trouxeram um menino de 12 anos para o culto. E o pai falou assim, estou mandando meu filho aí para você ressuscitar, pra você curar ele da visão. Eu falei, quem sou eu? Aí eu não almocei mais, fiquei sem, o cego está vendo aí, cura o cego.
Cura o cego, cego, cura o cego. Só eu sozinha com Deus, não falava com ninguém, para alguém não duvidar, né, na fé. Sim. Aí, quando estava pregando, Chiquinho, lembra, Chiquinho? Lembro, Chiquinho. Pregando, era o culto da mocidade. Eu tinha passado o meu horário, meu tempo de oração da mocidade. Aí Chiquinho levantou. Mãe Laci, Deus está trazendo um cego aí para ser ressuscitado. Meu segredo Para ser curado. Foi para ser curado. Aí, quando o pastor João de Mello estava na unção, eu falei assim, eu não quero nem ver esse menino cego, eu não quero nem ver. Aí fiquei o pastor ungindo e eu corri lá para a porta. Não quero nem ver esse milagre, corri. Aí o pastor ungiu, né? Eu botei a mão, eu falei, pastor, ele é cego, Deus está abrindo o olho dele agora. Amém. Ministra essa unção aí, porque Deus está abrindo o olho dele agora. Eram muitos milagres. Aí eu corri, aí o menino, estou enxergando, estou enxergando, estou enxergando. E eu falei, de lá da porta, eu falei, que cor é o meu blazer? O menino gritava, amarelo. Esse broche que está aqui no meu blazer é de ouro com a pedra azul. Eu falei, enxergou mesmo. Enxergou mesmo. Irmã, então foram muitos milagres. Marcantes. Marcantes. E eu queria, irmã Laci, aproveitar agora, a gente vai ter que encerrar. Queria poder ficar mais com a senhora, mas eu sei que esse programa se estabelece hoje como um memorial dos feitos do Senhor. Glória a Jesus. Através da vida de uma mulher que aceitou o chamado e se comprometeu com ele com a vida. Amém. Com a vida. E eu quero, através deste programa, irmã Laci, humildemente, me coloco como a voz que representa a todos os homens e mulheres lá atrás, talvez jovens, adolescentes, crianças, que passaram pela sua vida, que puderam ter o privilégio de serem tocados pela unção que Deus derramou sobre a sua vida. E eu quero te honrar em nome de todas essas pessoas que vão ver esse programa, né? E eu tenho certeza que muitos testificarão. Irmã Laci, eu já fui lá no culto do círculo de oração, eu já fui naquela vigília que ela dirigia. Em nome do meu marido, pelo homem de Deus que ele se tornou, eu agradeço. Priscila do Léo, te batizei. Agora eu sou a Priscila do Léo. Quero te agradecer por todas as palavras proféticas que você liberou sobre a minha vida. Ainda não vivi todas elas, mas muitas delas eu já tenho vivido, e eu sei que não todas, porque ainda algumas precisam de mais um pouco de caminhada, mais um pouco de maturidade. Eu honro a sua vida, irmã Laci, por todo o seu significado ao Evangelho, nesse tempo de vida que Deus te deu. Assim como o anjo falou, você cumpriu com louvor. Que você regozije-se nessa estação dos frutos do seu ministério. Que você possa, haja coração, não é? Que você possa se regozijar. Obrigada pelas renúncias que a senhora fez ao longo de todos esses anos. Gratidão por todas as vezes que você estava lá, firme, constante, incansável e imparável, porque está à frente de uma vigília durante uma semana, é fácil. 25 anos. 25 anos não é para qualquer um. E não é vigília de 2 horas. Né? Eu quero te agradecer pela sua força, pelo seu ânimo, pelo seu amor a Deus refletido na obra dele. Amém. Que Deus possa, eu sei que já tem te recompensado, mas naquele grande dia, né? Minha recompensa é você fazendo a obra de Deus. Glória a Jesus. Pastor Eduardo. Eu Levi Júnior. Né? Criança. E agora você está vendo, né? Deus tá ali, né? encaixando.
Irmã Laci, eu amo a sua vida, viu? Amo a sua vida. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Você é muito amável, que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Obrigada por todo o seu significado nas nossas vidas. Seu nome será lembrado, né? Será lembrado para sempre, né? Porque Deus permite isso. Eu tive a ousadia um dia, Sim. quando estivesse velando meu corpo, eu queria ver as pessoas que queriam comparecer. Amém. Ela é ousada, né? Ousada. Mas para quem tem intimidade com Deus, Deus né? faz, né? Deus faz. É. Ele Eu faz. não posso falar que não faz. É. Deus é Deus e a senhora. São eu acho segredos. que ele pensa, né? essa menina é muito boba, meu Deus. Mas obrigada, irmã Laci. Eu trouxe uma lembrancinha para a senhora. Eu vou até tirar aqui, porque o pessoal de casa tem gente que é curioso, né? Eu sei que a senhora gosta de um hidratantezinho, de um cheirinho, né? Eu amo. Trouxe para a senhora. É só uma lembrancinha. Obrigada. Um presente. Viu? Quiser colocar aqui, irmã Laci. Irmã Laci gosta, né, de cheirinhos eu e amo. tudo. Né, irmã Laci? Ó, Amo andar a cheirosa. pastora Neilda vai tirar uma fotinho. Agradecer a todos vocês pelo carinho. A você, Priscila. Amém. Tem palavras, viu? Ai. Quando eu olho para a senhora, eu lembro muito de 2 louvores. Um é aquele: os guerreiros se preparam para a grande luta. Né? Eu lembro, e aquele: um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Irmã Laci, o seu ministério, a sua vida é uma inspiração para nós. Viu? Obrigada por tudo. Obrigada mesmo, a você. pelo amor que a senhora sempre carinho, derramou. por ter lembrado dessa velhinha aqui. Não, uma guerreira, uma heroína da fé. Quando eu vou falar com o meu pastor, Levi Júnior, eu falo: pastor, atenda a sua ovelha mais velha, por favor. Muito obrigada. Para mim é um privilégio. Você hoje que está aí teve o privilégio de ser tocado pela vida, pelo ministério, pela história da irmã Laci Aguiar. Amém? E que você possa espalhar esse memorial de fé. Será que Deus ainda pode fazer hoje o que fez no passado? Será que Deus ainda pode levantar mulheres como a irmã Laci Aguiar? Será que os sinais ainda estão à nossa disposição, como esteve à disposição de tantos valentes do passado? A nossa Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele é o mesmo, ele não muda. Então, se os sinais estão tão escassos, é porque nós mudamos, porque ele não muda. Que se levantem uma geração que está vindo depois da irmã Laci, homens e mulheres apaixonados pelo Evangelho, por Cristo, homens e mulheres realmente tementes ao Senhor, que não percam a verdadeira essência, que volte a palavra e a oração para a vida e para os púlpitos das igrejas. Amém? Nós estamos quase terminando, mas antes de terminar e orar pela sua vida, eu quero mandar os alô. A gente não pode, tem muita gente, irmã Laci, que assiste aos nossos programas e vai mandando os e-mails. Não dá para ler todos, mas nós selecionamos algum. E eu quero mandar o meu alô para a Júlia Carrara. Ela me escreve de Diadema, São Paulo. Esses e-mails, eles se referem ao programa
programa Interação Gospel Kids, o legado das mães. E Júlia nos escreve assim: graça e paz, Priscila, você é uma bênção de Deus nas nossas vidas e agora está conquistando meus filhos também. Aleluia! Mande um abraço para a família Carrara de Diadema, um abraço a toda a família Carrara de Diadema. Um abraço também ao pastor Sebastião Rodrigues, ele nos escreve de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. A paz do Senhor, irmã, parabéns por pensar em nossas crianças, pois é muito difícil encontrarmos uma programação decente que não nos deixe preocupados. Um forte abraço e conte com as orações da comunidade cristã Fonte Nova. Um abraço, pastor Sebastião, e um abraço a toda a comunidade cristã de Fonte Nova, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Um abraço também para a Caroline Monteiro. Ela nos escreve de Marechal Deodoro, Alagoas. Paz, pastora Priscila, este programa é fruto de oração, pois nosso grupo vinha pedindo ao Senhor pelas crianças e por iniciativas como esta, já que a maioria dos desenhos na TV temos que proibir aos nossos filhos. Deus abençoe a sua vida e família. Glória a Deus. Muito obrigada, Caroline, por este e-mail, por essa mensagem. Que Deus continue levantando guardiões para as nossas crianças, em nome de Jesus. Um abraço para Gerlane Assunção Dias. Ela me escreve de Tampa, Flórida. A paz do Senhor Jesus. Venho agradecer este canal por tantos programas que abençoam a nossa vida e nos ensinam tanto. Este programa infantil fez até o meu marido rir. Foi lindo ver toda a minha família se divertindo com uma programação sadia e espiritual como essa. Deus te abençoe, pastora. Oh, um abraço, viu, Gerlânia? E mande um abraço ao seu marido, que ele continue aqui conosco, rindo, chorando, mas sentindo a presença de Deus, amém? Um abraço para Meiriellen Fortunato Reis, ela me escreve de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Paz do Senhor, achei muito maneiro e legal este programa, essa equipe é massa. Ficou tão bom que parecia programa de televisão aberta. Eita glória! Encontrei na plataforma os anteriores e vi todos. Seguirei daqui para frente este canal abençoado. Fiquem na paz. Meirielle, se você concorda que este canal é uma bênção, inscreva-se no canal e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque assim você fortalece a obra de Deus através da TV IBMS. E por fim, um abraço para Marta Rangel. Ela me escreve de Araruna, Paraíba. Olá, missionária Paz. Quero mandar um abraço para a tia Ângela, que é uma bênção, e as irmãzinhas do louvor, que cantam e interagem muito bem. E não podia me esquecer da boneca Elô. Aleluia! Vocês são bênçãos de Deus na minha família. Um abraço, Marta, de Araruna, Paraíba, e um abraço a toda a sua família. Continuem mandando seus alôs aqui para nós, da TV IBMS. Você que está assistindo esse programa, escreva aí um e-mail para nós. Nós teremos um imenso prazer em lê-lo e mandar um abraço para você. Como eu sempre digo, os e-mails são a única forma que nós temos de saber o que Deus está fazendo aí atrás dessas câmeras. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez. Irmã Elaci, se não for te pedir muito, eu queria que você orasse por nós, orasse por esses irmãos que estão nos acompanhando. E mais uma vez, gratidão pela sua vida e pelo seu ministério. Estaremos orando nesta hora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Senhor, neste momento, Pai, traga o teu reino para dentro de nós. Quando nós estamos nessa sintonia maravilhosa, quando pessoas estão atentas a este programa, Senhor, assistindo e presidindo, Senhor, amorosamente, carinhosamente, dedicando os seus momentos com a tua serva, a nossa amada pastora. Muito obrigado, Senhor.
Alcança cada família neste momento. O Senhor conhece o conflito que cada um tem vivido no seu dia a dia. Entra no lar de cada um. Abrange uma obra de cura, de milagre. Milagre que só o Senhor Jesus tem poder nas mãos para fazer. Libertação. Liberta dos vícios, Senhor. Realiza milagres e opera com paz na família de cada um, pois o Senhor é o príncipe da paz. Entra com paz em cada lar, em cada família representada, ouvintes e participantes deste programa. Nós oramos crendo no poder da oração para alcançar, para abranger uma obra de um avivamento, na igreja, a igreja da promessa, a igreja brasileira, ela tem a promessa de um avivamento. E todas as nações estão olhando para o Brasil, aguardando com ansiedade este avivamento. Então, Senhor, nos encoraja a cada dia, nos aviva a cada dia, para sermos o instrumento desejado do seu coração, para que esse avivamento chegue para o Brasil. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, você também. Não perca a oportunidade de honrar a geração que te antecedeu. Siga os passos no temor ao Senhor. Deus abençoe a sua vida e que venha o avivamento sobre o Brasil. Amém.